Sejam todos muito bem-vindos e vamos falar sobre bruxaria. Então, bruxaria, o que é bruxaria? Eu poderia contar a história do nome, de onde vem a origem do nome da bruxaria, ou em português, em inglês, em latim, mas isso tem tão fácil aí, né? Eu posso fazer um resumo, né? A palavra bruxaria, ela não tem origem, ou a bruxa não tem uma origem comprovada, um registro comprovado dessa palavra. O que existem são ideias, né? Então encontraremos aí algumas pessoas que falam que bruxa vem de bruxo, que remete ao processo da borboleta de transformação, né? Onde ela de lagarta se torna borboleta. Quando a gente vai pro inglês, a gente tem witch e witch ou wicca. Witch viria de Wicca, Wiccan, que é um nome que depois deu origem à religião da bruxaria e que é aquela que pratica feitiços, pratica magia. E a gente também vai encontrar alguns registros, mas são ideias da origem do nome, né? Então, witch como Wicca, no inglês antigo, ou ainda bruxa em português como bruxos, ou como mulher sábia. Mas em registro mesmo a gente vai encontrar a palavra bruxa nos documentos da Inquisição. E daí até hoje, se você olhar no dicionário, eu recomendo que você faz isso. Olha, dá um Google. Dicionário bruxa. Sabe o que vai acontecer? Vai estar escrito lá, aquela que faz o mal a outras pessoas, né? Tem pacto com o demônio. Até hoje, 2026... dado o registro dessa palavra nos documentos da Inquisição, você vai encontrar no dicionário bruxa, no Google dicionário, como aquela que faz mal a alguém, que tem pactos com o demônio, que joga malefícios, faz feitiços de malefício e prejuízo, aquela que causa prejuízo a outrem. Nós sabemos, quem está aqui muito sabe que bruxa não é isso. Veja, a bruxa é livre, se ela tem conhecimento das coisas, se ela quer fazer mal ou bem, decisão pessoal, na verdade, índole é pessoal, não é? Dá para falar que todo mundo de uma determinada religião é alguém do bem? A religião ou a filosofia pode pregar as coisas mais maravilhosas e amorosas do mundo, ainda assim índole é pessoal. O mesmo acontece com o caminho da bruxaria. Ainda assim, dentro do conhecimento que se tem, claro que dá para fazer bem e claro que dá para fazer mal. O ponto é, quando a gente se torna essa mulher sábia, esse homem sábio, a gente toma as decisões mais coerentes. E eu não estou dizendo que é ser boazinha ou que é ser justiceira ou o que é. Eu estou dizendo que são decisões sábias, coerentes. Então, a bruxaria mesmo com esse significado horroroso que a gente vai encontrar em alguns dicionários, ainda assim a bruxaria não é isso. A bruxaria é um conhecimento ancestral da natureza. É uma sabedoria ancestral da natureza, isso que é bruxaria. E quando a gente fala de conhecimento ancestral da natureza, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando da observação dessa natureza. Sem dúvida nenhuma, nós estamos falando do conhecer dos ciclos, do conhecer dessas forças que se apresentam à nossa volta. Uma força viva, uma força que está sempre em movimento. A lua se apresenta em movimento aos nossos olhos. O sol se apresenta em movimento através das estações. As estrelas mudam. A nossa referência na Terra muda. A gente muda, a gente cresce, a gente amadurece, a gente envelhece. Tudo está em movimento. Então, mais que tudo, a bruxaria é um caminho de sabedoria e observação dos ciclos e da natureza. Ah, mas a bruxa não é uma curandeira? Ela é também uma curandeira. Mas ela trabalha com a cura de muitas formas e ela trabalha com o equilíbrio da natureza. Então, tudo que faz bem e tudo que causa um bem-estar ou que resolve um problema é, de alguma maneira, uma cura. Seja uma cura financeira, uma cura amorosa, a cura de um coração partido, a cura de uma dor no joelho, a cura de um pensamento confuso, a cura de um medo. Então tudo de alguma maneira é uma cura. Quando você conhece a natureza e direciona o que você conhece, usa essa sabedoria para um objetivo, de alguma maneira se trabalha a cura. E por isso a bruxa foi tão associada aos processos de cura.
Ai, Aline, mas as antigas curandeiras eram bruxas? Sem dúvida nenhuma. Por que sem dúvida nenhuma? Porque elas manipulavam energia e direcionavam para alguma coisa, no caso, a cura. Então, bruxaria é a manipulação da energia, que é muito parecido com o significado do que é magia. E Aline, qual a diferença de magia para bruxaria? Não tem diferença, porque o que talvez mude é o coração. Né? O estudo da bruxaria, a bruxa faz magia, e a manipulação da energia das coisas que uma bruxa né? O conhecimento que uma bruxa tem e manipula se transforma numa magia. Então, no fundo, não tem uma diferença. E quando eu digo que talvez poderíamos citar alguma diferença, não de conhecimento ou prática, mas no coração, é porque a bruxaria, ela é o que eu chamo do chamado perpétuo, né? Então, a bruxaria, ela não é só um conhecimento, ela é a forma como a gente sente a nossa verdade. Poderíamos dizer que é uma filosofia de vida? Poderíamos dizer. Mas mais que isso, é a forma como a gente vive a vida, é a forma como a gente acorda, é a forma como a gente caminha, é como a gente pensa, é como a gente lida com a vida em suas bênçãos e em seus obstáculos. Então a bruxaria, ela pega não só o conhecimento, o que é erva, o conhecimento das pedras, o conhecimento dos rituais, das fases da lua, das estações, de falar com os espíritos, de usar o espelho negro, de trabalhar com as premonições, trabalhos oraculares, assim, tudo isso é o conhecimento que a bruxa tem, não é verdade? Mas a bruxaria, ela vai um pouco além do conhecimento e prática. Ela é um caminho que pega o ser inteiro. E se ela está falando de prática, ela está falando de físico. Se ela está falando se a gente está falando de estudo, de conhecimento, a gente está falando do mental. E a bruxaria pega o inteiro, então falta o quê? Falta o emocional e falta o espiritual. O emocional é a nossa verdade, é isso que eu falei do chamado perpétuo, é como algo que nutre, é algo que faz bem. Quantas vezes, esses dias mesmo, fiz um ritual aqui presencial na escola, um ritual do portal da colheita, e teve um aluno que veio e ele terminou o curso faz um tempo e ele não tem outras possibilidades de estudo continuado aqui no instituto, mas acabou que ele não entrou no estudo continuado, mas veio para o ritual depois de uns meses sem aula, 2, 3 meses, não mais que isso. E depois do ritual ele chegou para mim e falou assim, a gente sente falta, o comentário dele foi, a gente sente falta, mas a gente só percebe mesmo quando a gente vem para o ritual e fala, nossa, como isso é bom, percebe? Então pega essa via cardíaca, né, que a gente fala, onde esse caminho, as nossas práticas, a forma como a gente trabalha a magia, é a nossa verdade, nutre o nosso coração, fortalece e constrói as nossas emoções. Aline, legal, falou do mental, falou do físico, que é a prática, manipulação mesmo, fazer poção, botar fogo no caldeirão. Então falamos do físico, falamos do conhecimento, conhecer das pedras, das árvores, das pedras, das plantas, falamos dessa via cardíaca, que é o emocional, o quanto isso é a nossa verdade, e falta o quê? Falta o espiritual. E por onde que entra a bruxaria no espiritual? Entra pela honra aos nossos antepassados, nossa ancestralidade. O campo espiritual entra pela forma que a gente chama comumente de amor e respeito mútuo que nós temos por todos os seres da natureza e por todos os seres das diferentes dimensões onde a bruxa caminha. Então, quando a gente fala da parte espiritual da bruxaria, nós estamos falando de uma grande consciência que a bruxa tem sobre o respeito a toda forma de vida. E essa é a nossa espiritualidade. Quando eu falo que a bruxa, falei no começo, que a bruxa não tem pré-conceitos, pré-julgamentos, porque sabe que tudo tem algo a ensinar e que tudo está em movimento, então não adianta eu ter uma verdade absoluta, porque se tudo está em movimento, amanhã ou depois de amanhã, aquilo que me parecia verdade pode se mostrar diferente e deixar de ser a verdade. E eu posso descobrir uma outra verdade em cima daquilo, que pode ou não invalidar a primeira, talvez só acrescentar, complementar e às vezes mudar, por que não? Então, essa é a espiritualidade da bruxaria.
um tanto livre, né? Uma espiritualidade um tanto livre. Pois é, a bruxaria não tem dogmas, a bruxaria não tem Bíblia, não tem faça e não faça. Aline, mas tem um código de ética, não tem a lei tríplice, faz o que tu queres, desde que ninguém prejudique, o que você fizer lhe voltará 3 vezes. Mas isso não são punições, isso não são dogmas, são atuais reflexões sobre o caminho. Olha, o que você faz te volta 3 vezes, na verdade nada mais é do que a lei do retorno, cospe para cima, cai na testa, quando você dá o tapa em alguém, você está correndo o risco de levar um tapa de volta, não é? Por quê? Porque toma lá da cá, né? Então, não é um dogma, é só uma observação da natureza. Ah, mas por que 3 vezes? Porque, na verdade, todo movimento se faz em 3. Porque o 1, e Pitágoras nos diz isso, o 1 é uma ideia, ok? O 2 é um ponto de vista, o 3 é a ação, o 3 é o movimento. Por isso que na bruxaria a gente vê tantas coisas tríplice, a força tríplice. Então, quando eu faço uma magia, eu tenho o conhecimento, né, eu tenho o que eu estou usando, o que eu estou manipulando, uma erva, por exemplo. Eu tenho a minha vontade, eu sou aquela que manipula a erva, então eu tenho a minha vontade e eu tenho a erva. O que falta? Falta direção. É o ponto de onde chega a minha intenção com a minha manipulação, né? Então, quando eu vou dar um exemplo simples, vou fazer um chá para curar um problema no estômago, ok? Losna, camomila, alguma coisa para o estômago. Então, eu tenho o conhecimento da erva em si, uma energia, a losna, amarga. Eu tenho minha vontade, eu desejo curar, eu desejo agir na cura daquele processo, a minha vontade, 2 energias, 2 forças. Agora, e aí, o que eu faço com o chá? Eu dou para alguém beber, quem? Aquele que está com dor de estômago, ou seja, a direção, o destino, 3 forças. Então, quando a gente fala que volta 3 vezes, nada mais é do que a lei do retorno. Eu movi 3 forças, e quando isso retorna pela lei da causa e efeito para mim, retorna em 3 forças. E isso é esse tal retorno triplo, né? Esse retorno de 3 vezes. Uma coisa é fato, o retorno, o resultado do que uma bruxa faz é mais rápido do que uma não bruxa. Ah, Aline, mas quem não é bruxa? Já vou falar sobre isso. Por quê? Porque a gente conhece, a gente não tem o benefício da ignorância, sabe? Bom, não significa que a gente não pode errar, uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas significa que quando eu sei o que eu estou fazendo, eu sou mais assertiva, obviamente, naquilo que eu faço. Então, o meu resultado vem mais rápido, para o bem e para o mal, ou seja, eu sempre vou sentir, até porque eu estou com os olhos abertos, não? A bruxaria, ela sai da hipnose da massa. Isso tem seu preço. Na minha opinião, valioso, super vale a pena. Mas você passa a ver a verdade. O que era ilusão, cai. E se aquela ilusão estava pintada um pouco mais bonita, agora você vê a verdade. Mas ver a verdade, para mim, é um benefício impagável. Eu prefiro ver a pior coisa do que é verdade, do que a coisa mais bonita que é mentira. E esse é o olhar da bruxa. O olhar da bruxa busca a verdade. Ela busca a verdadeira natureza de todas as coisas, certo? Por isso ela sabe, fala assim, as plantinhas bonitinhas, e a arruda mata o hortelã. Eu sempre falo isso na aula, não é verdade? E como que aquela plantinha lindinha, né, tão boazinha, matou a amiga do mesmo vaso, presta atenção. Não é verdade? Mas tudo muda. E eu falo isso em aula também, que às vezes a gente já estamos encontrando hortelãs revidando e matando a arruda. Ok? Está acontecendo. Talvez tenha alguém aqui, inclusive, que já tenha visto isso acontecer. Até então, em tempos passados, a arruda matava o hortelã sem dificuldade. Assim, nossa, essa arruda é do mal, né? Não, ela só prefere ficar sozinha. Percebe como tudo é um ponto de vista, né? E quantas nós não conhecemos que preferem ficar sozinhas? Ação do mal? Maldosas, das sombras. Não, é uma preferência, essa preferência da arruda, ok? Ela expulsa quem ali está perto. Mas tudo está em movimento e o hortelã tem se mostrado algumas vezes tão forte que nessa briga ele vence. Porque tudo está em movimento.
Nada é fixo, na bruxaria nada é fixo. Significa que quando, assim como a arruda, assim como o hortelã, quando a gente lida com alguém e esse alguém se mostra numa face para nós, veja, essa é a face daquela pessoa, é a verdade. Boa ou ruim, a face que aquela pessoa te mostrou é a face que ela possui neste momento. Tem coisa que é difícil mudar, tem gente que é difícil mudar. Quantas arrudas não mataram quantos hortelãs, né? Mas tudo está em movimento, tudo é possível. Por isso que a bruxa não tem pré-julgamentos, preconceitos. Ela sabe que tudo está em movimento. Não há um verão sem... Não há verão que não seja posterior ao inverno e assim sucessivamente num ciclo eterno de renovação. Então a bruxaria é esse caminho livre onde se busca conhecer a verdadeira natureza de todas as coisas. E conhecer a natureza de todas as coisas inclui erva, pedra, cor, fogo, água. Aline, mas água, sim, tantas águas. Esses dias mesmo tivemos a aula na bruxaria, o módulo de magia das águas. Eu estava falando da diferença da água de um sereno para a água de uma tempestade. A diferença de uma água de poço para uma água de lago. A diferença de uma água parada para uma água em movimento. A diferença de uma água salgada para uma água doce. Não é só o sal, né? São as propriedades. A diferença de uma gota de orvalho e a gota de uma lágrima de dor. Tudo isso é magia das águas. Conhecer a natureza de todas as coisas significa conhecer a energia de uma lágrima. Conhecer a energia de uma gota de orvalho e conhecer a energia de uma água com lama, a natureza de todas as coisas. Conhecer a energia das diferentes pedras, conhecer a energia do que é a chama de uma vela bem baixinha e a chama de uma vela bem alta e gorda. Conhecer a diferença do que é um verão, um inverno, uma primavera, um outono, o que é a diferença de uma lua cheia e de uma lua plena de luz e de uma lua só com um risquinho de luz no céu. Conhecer a diferença de um mês lunar onde o sol está em Áries e de um mês lunar onde o sol está em Câncer. A natureza dos signos, das constelações. Conhecer a natureza do mundo dos espíritos e como contactá-los. Conhecer a natureza dos seres elementais, ou seja, a vida etérea que faz aquela erva se manifestar nessa dimensão física. Conhecer a natureza das diferentes dimensões. A dimensão onde está, que é o que nós chamamos também dos arquivos acásticos, né? A dimensão onde está todo o conhecimento do que foi, do que é e do que será. O conhecimento da dimensão onde estão os mortos, o conhecimento da dimensão onde estão os deuses, os anjos, os elementais, as ideias, toda a força mental, criadora, que influencia a nossa dimensão física, que é a dimensão humana. Conhecer a natureza de todas as coisas. Cada vez com mais profundidade. Conhecer a natureza com profundidade é saber, por exemplo, que uma arruda cura e mata. Muda a dose. É conhecer, por exemplo, que a camomila, ela ajuda na digestão, ela é calmante e ela também magicamente é um abraço de vó. É conhecer que a camomila também é regida pelo sol e por isso ela acalma lembrando da alegria de viver. Conhecer a natureza de todas as coisas em suas muitas camadas e níveis de atuação e propriedades. As coisas, assim como nós não somos monotarefas, as ervas, as pedras, as fases lunares também não são monotarefas. Então, no caminho da bruxaria, o que nós buscamos é conhecer a natureza de todas as coisas, sabendo que tudo está em movimento, ou seja, é um aprendizado constante. E por isso não dá para ter preconceitos, pré-julgamentos e pré-verdades. Não faz sentido no caminho da bruxaria. E por isso o caminho da bruxaria é um caminho prático. Porque só tem um jeito de conhecer a natureza das coisas. Lidando com elas. Eu só sei tudo isso da camomila porque com ela já falei
Porque eu já tomei o chá, já tomei o banho, percebe? Já senti o cheiro. Já usei em patuá, já o queimei no caldeirão, já usei em poção, já usei em pomada. Já passei no coração. E já passei na pele irritada. Por isso eu sei que ela acalma não só os nervos, mas também a pele. Conhecer a natureza. Então é isso. Primeiro, né, se eu fosse listar, seria a base da bruxaria, ou do que busca uma bruxa nesse caminho. E é nessa prática que nós criamos algo chamado afinidade. Afinidade com a natureza. E a bruxa, ela cria tanta afinidade com a natureza, que a natureza fala com ela. Mostra sinais que quando tá aquele dia quente e a gente tá quase desfalecendo de calor e a gente olha e fala assim, por favor, um vento, por favor, um sopro fresco, o sopro vem. Quantas vezes eu não carregando, na época que eu fazia umas gravações e eu tinha um trajeto, né, e eu tava com equipamento e um monte de coisa, e começou a chover, o carro tava longe, eu não tinha guarda-chuva e eu tinha horário, que era rodízio. Bom, tive dúvida. Afinidade. Conversei com a chuva. Falei, eu preciso de 3 minutos para chegar no carro. Não é filme Hollywood. A chuva parou? Parou imediatamente. Pare chuva, parou. Não é assim que funciona. Mas deu 3 minutos, ela foi diminuindo. E ela parou. E eu fui até meu carro. Depois que eu entrei no carro, ela vagarosamente foi aumentando novamente. Certo? Afinidade. E a afinidade que a bruxa cria com toda a natureza, e daí lembra que natureza, eu estou falando da força dos astros, das plantas, das pedras, dos espíritos, e, enfim, de todas essas dimensões mencionadas, divindades e por aí vai. Então, essa afinidade é o que constrói essa ligação profunda, essa comunicação da natureza com a bruxa. E, mais que isso, é o que explica a diferença entre um chá feito por uma bruxa e o chá feito por alguém que não entrou neste caminho, não resgatou esses saberes antigos. Aline, você está me dizendo que tem diferença? Tem diferença. Por quê? Porque você pega o seu melhor amigo e você pede para o teu melhor amigo te ajudar com alguma coisa. Ele é teu melhor amigo, você precisa mesmo dessa coisa. Ele faz de bom coração. Um estranho na rua, vai pensar 2 vezes, né? Por que essa pessoa que eu nunca vi tá me pedindo, vou deixar? Será que é golpe, né? Não é verdade? Então, quando a gente pede alguma coisa para um amigo próximo, a resposta é muito mais rápida e imediata. E essa é a relação da bruxa com toda a natureza. Uma amizade, amor e respeito mútuo. Uma amizade muito próxima. E por isso que sim, tem diferença o chá que é feito por uma bruxa, um patuá que é feito por uma bruxa. Porque existe afinidade com aquelas forças. Existe afinidade com os elementais que vivem naquela erva, naquela pedra, ou com aquele espírito e por aí em diante. Então, afinidade. Seria a segunda coisa. A terceira coisa, eu coloquei aqui para falar para vocês como ação, prática. Pessoal, o caminho da bruxaria é um caminho prático, já falei isso. Bruxa de livro não tem, gente. A gente adora um livro, a gente vai ler todos os que aparecerem. Mas não dá para ser bruxa de livro. A bruxaria é um caminho prático. Eu já li como se acende 1000 velas e nunca acendi uma vela. Não percebe? O caminho da bruxaria não é assim. O caminho da bruxaria se constrói por práticas. Então, e isso é fantástico e apaixonante, porque isso significa dizer que a bruxa vive a bruxaria. Ok? É 100%? Não, tem dia que a gente tá... Tem dia que a gente não tá. Né? Tem dia que a gente não tá. Você sabe que aquela vela é boa pra isso, você não acende. Você sabe que o chá daquela erva é bom pra isso, mas você não toma. Tem dia que a gente não tá. E faz parte, porque apesar de sermos bruxas, também somos humanas, ainda, um pouco pelo menos. Então, tem dia que a gente não tá, isso faz parte, ok?
E a gente não se chicoteia por isso. Por quê? Porque a gente entende a natureza das coisas e, portanto, a gente entende que isso também é da natureza humana. Então não tem chicote. Ok? Mas tem sabedoria. Então a gente respira fundo e quando precisa mesmo, a gente levanta e faz. Ou a gente tem pelo menos o esforço de ligar para a amiga bruxa. Falar, acende a velinha verde. Certo? Mas muitas vezes a gente arruma jeito de levantar e acender a vela verde. Por alguém que a gente ama ou por nós mesmas. Mas tem dia que a gente não tá. Isso faz parte da natureza da humanidade. Então, sem chicote. A bruxa vive o que ela estuda, ela vive o que ela observa na natureza. Então é um caminho prático. Diferente de algumas religiões que atribuem tudo a uma força maior. E não é porque a bruxa não acredita em força maior. A bruxa pode acreditar em muitas coisas. Não existe um limitador do que você deve ou não deve acreditar. Mas sem dúvida nenhuma, uma bruxa, um bruxo não se coloca numa posição passiva que aceita qualquer coisa. Senão não faz sentido ter feitiço, não faz sentido ter magia, não faz sentido nem ter vela. Você acende uma vela para curar alguma coisa, uma vela verde para uma cura, porque você acredita que essa vela verde altera a realidade da doença que se torna a cura. Ou seja, você está manipulando uma realidade. Percebe? Então não é cruzar os braços e esperar que uma força maior ou que algo aconteça. A bruxaria é um caminho prático. Por isso a gente faz feitiço, por isso a gente faz ritual. Porque é um caminho prático. Então a gente arregaça as mangas. É um caminho ativo. Certo? Quarto item que eu coloquei aqui dentro da bruxaria é confia. A bruxa confia, não? Sabe por quê? Porque senão ela nem faz, né? Pensa bem. Ai, Aline, mas às vezes me falta um pouco dessa confiança. Sem chicote, também é da natureza humana. Ok? E o que a gente faz com isso? Como bruxas e bruxos que somos, a gente descobre o que pode nos ajudar. Como, por exemplo, banho de dente de leão. Andar com uma granada no bolso. Conversar com um jaspe vermelho. Ninguém pra ser mais direto que ele, ok? Porque o jaspe vermelho é do bem e do mal, não? Então ele vai falar é na lata, não? Ah, Melin, como é que fala com cristal? Exatamente como eu tô falando com vocês, só que com ele na mão. Dorme, põe ele na cabeceira da cama, não todo dia, hein? Porque é uma pedra vermelha, uma pedra de energia mais densa, ou seja, de chakras mais baixos, por exemplo. Mas ainda assim, como um remédio, como um diagnóstico, como uma fórmula, quando a gente precisa, a gente traz essa pedra para a cabeceira da cama, para que ela nos ajude a organizar nossas emoções, nossos sentimentos, né? Nossos pensamentos, para que a gente tenha mais confiança. Então a bruxa confia e é por isso que ela faz o que faz. O que não significa que de vez em quando a gente não tem que trabalhar na nossa autoconfiança. Vela vermelha, escreve seu nome em letra de forma, da base para o pavio. Acende, conjurando que esta força vermelha me traga a confiança que eu preciso, a coragem de ser quem eu sou, que me traga a audácia de fazer o que acredito, que me traga a certeza imediata de que eu consigo o que eu quero. Acendeu a vela? Polvilhe um pouco de canela, pó de canela na chama dessa vela, estimulando, reforçando, trazendo força, energia, estímulo para todas as palavras que foram conjuradas sobre a chama daquela vela. Então, quando a gente precisa, a gente usa o conhecimento que tem, inclusive, para ter mais confiança. Ainda assim, isso faz parte do trabalho da bruxa, faz parte do nosso trabalho, do nosso caminho, entender essa confiança que temos que ter em nós mesmos. No curso eu falo sobre o círculo de magia e do poder. O círculo de magia e do poder é o círculo mágico, mas ele traz um outro conhecimento, que seria um conhecimento de alta magia, junto do círculo mágico, onde cada direção tem um propósito, antes de traçar o círculo de proteção. Existe uma direção que é o oeste, e o oeste, a direção do oeste, ele serve exatamente para trabalhar a confiança da bruxa.
É nesse momento que eu olho para mim mesmo e lembro que eu sou a bruxa que sou, que sempre fui, que sempre serei. E que pro que eu preciso agora, tudo que eu preciso pro meu agora, eu tenho nas minhas mãos e vou manipular no meu altar para fazer acontecer. Então, confiança seria este outro passo deste caminho da bruxaria. Muitas vezes a gente pensa no caminho da bruxaria só como o primeiro item, não é verdade? Aprender a trabalhar com trocentas zilhares de ervas, pedras, astros, ciclos da natureza. Realmente, esse item, ele é extenso. Por quê? Porque o conhecimento, cada vez que você descobre uma porta, abre outra, não? Cada vez que você... Não falei só da camomila, quantas eu listei aqui, não é verdade? Então, significa dizer que todo curso de formação em bruxaria, o de resgate desses conhecimentos, vai obviamente ter no conteúdo programático um volume muito grande de conhecer. Não falei só de água, só de magia de água, os vários tipos de águas. Então, essa busca sobre conhecer a natureza das coisas, ou seja, para que serve cada coisa com profundidade, sem dúvida nenhuma é uma base grande e fundamental dentro do caminho da bruxaria. Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, eu enchia minha prateleira com 500 guias de correspondências e me bastaria. Mas não me basta. Por que não basta? Porque a gente não é bruxa de livro. Porque bruxaria é um caminho prático. Porque bruxaria é um caminho de criação de afinidade com as coisas, para que elas falem conosco. Hoje eu brinco que a gente tem aplicativo de lua, né? A gente sabe exatamente quando a lua está 100%, mas e nossas antepassadas que não tinham aplicativo? Elas olhavam para o céu e sabiam. Sabiam porque a lua falava com elas. Porque elas sentiam no corpo inteiro, no coração, na mente, no espírito. No corpo. Que aquela lua estava plena de luz. E nasciam os filhotes. Ok? Então, observação da natureza. Então, um pouquinho aí sobre que eu separei para falar na aula de hoje. Poderia falar dos 4 elementos, o que é a terra, o que são os elementais, mas eu já dei uma aula aberta sobre isso, tá pública no canal do YouTube, quem quiser